desenhos que mostram realidades de um mundo mais avançado. Artistas que retornam por meio da mediunidade e pintam obras impressionantes em questão de minutos. Você já ouviu falar da psicopictografia? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e a mediunidade se expressa de formas das mais diversas. Hoje vamos falar da psicopictografia, que é a habilidade que um médium tem de, sob a intervenção de espíritos desencarnados, pintar ou desenhar. E não há como falar em psicopictografia sem lembrar de Luiz Antônio Gasparetto, paulistano, que desencarnou em 2018, que foi psicólogo, escritor, um grande médium psicopictográfico e também apresentou programas de rádio, programas de TV. Aliás, ele foi um dos pioneiros a trazer a temática espiritual para a TV aberta com muita coragem. Ele apresentou o programa Terceira Visão na TV Bandeirantes nos anos 80, depois apresentou o programa Encontro Marcado na Rede TV no início dos anos 2000. Mas foi por meio da psicopictografia que ele ficou famoso mundialmente. Desde a adolescência, ele pintava e desenhava em transe mediúnico. E isso motivou a sua família a levá-lo até Chico Xavier para uma conversa. Chico Xavier não só confirmou o fenômeno, como ainda identificou um dos espíritos que se manifestava por meio da mediunidade de Gasparetto, o pintor Rembrandt. Mas aí Gasparetto ficou realmente famoso, foi mais para o final dos anos 70 e durante toda a década de 80, porque ele excursionou pela Europa, mostrando a sua mediunidade, fazendo diversas oficinas, eventos, e por meio da sua psicopictografia, trouxe obras de pintores como Renoir, Van Gogh, Modigliani, Picasso, Monet e tantos outros. Isso repercutiu tanto na Europa que a rede BBC de Londres fez um documentário de meia hora. Esse documentário foi visto por mais de 10 milhões de pessoas e a BBC de Londres teve que fazer uma reprise. Na Itália, quando Gasparetto passou por lá, ele foi notícia em todos os meios de comunicação. Ele foi atribuída à sua mediunidade uma obra assinada por Picasso que ele fez em questão de minutos. E numa sessão de 2 horas em transe mediúnico, Gasparetto chegou a pintar 50 quadros. E isso foi uma manchete em letras garrafais em um dos principais jornais da Itália naquela época. A comunidade científica, é claro, recebeu o fenômeno com ceticismo. Embora o estilo, por exemplo, de Renoir e Van Gogh seja facilmente reconhecido nas pinturas do médium, a reprodução perfeita de uma obra desse artista por meio da mediunidade é tecnicamente e operacionalmente impossível, por conta das dificuldades inerentes ao processo mediúnico, que sempre tem conteúdos do próprio médium. E além disso, Gasparetto pintava um quadro mediunicamente em questão de minutos, e para efeito de comparação, a Mona Lisa de Da Vinci levou 3 a 4 anos para ser concluída. Gasparetto sempre usava a música clássica no ambiente quando entrava em transe mediúnico para pintar. Ele explicava que os espíritos utilizavam as vibrações sonoras na produção daquele fenômeno. Ele não usava pincéis, somente dedos das mãos, a própria mão como espátula, tubos de tinta. Algumas vezes ele pintava até com os pés. E às vezes, ocasiões mais raras, cada pé pintava um quadro diferente. A psicopictografia é um fenômeno muito bonito, mas raro. Não são muitos médiuns que trabalham com isso. Dentre os mais conhecidos hoje no Brasil, temos Mariluza Vasconcelos, Florencio Anton, Germano Reder. Germano, por exemplo, explica que segue o legado de Gasparetto e que, por meio de suas pinturas, a espiritualidade faz trabalhos de cura, de reflexão, de energização de ambientes. Germano explica que os quadros mediúnicos, eles trabalham as energias dos locais onde são
expostos. De fato, a arte tem propriedades que nós desconhecemos. Muito interessante um relato no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier. André Luiz está visitando uma colônia espiritual ao lado do seu instrutor Anacleto, e ele fica muito impressionado com uma pintura que retrata o martírio de São Diniz. Então ele fica admirando a obra. Ele diz no livro que parecia que as pinceladas tinham vida, que uma energia se irradiava do quadro. E ele pergunta para o mentor se aquela obra não estava exposta na Terra também, no museu em Paris. E para surpresa de André Luiz, Anacleto informa que, na verdade, aquela obra da colônia era a original. E o pintor encarnado visitou aquela colônia em projeção astral durante o sono, viu o quadro lá, ficou também arrebatado. Quando retornou para o corpo, guardou aquela lembrança de forma mais vaga e não descansou enquanto não reproduziu aquele quadro no mundo físico. Isso é muito comum. O nome desse pintor é Léon Bonnat. Ele desencarnou em 1922. E o nome do quadro é justamente O Martírio de São Diniz. Allan Kardec classificou em O Livro dos Médiuns os médiuns pintores ou desenhistas. São aqueles que pintam ou desenham, sob a influência de espíritos. E é justamente na Revista Espírita de 1858 que encontraremos exemplos de desenhos mediúnicos. No texto Habitações em Júpiter, por meio do médium Victorien Sardou. Já citamos esse trabalho em outros vídeos, mas ele realmente é muito rico, vamos citar ainda em outras referências. Então, Victorien Sardou traz a comunicação do espírito Bernard Palissy, que já vivera na Terra, mas agora estava encarnado lá em Júpiter. E por meio dessa comunicação trouxe diversas informações sobre esse planeta. E sempre que falo sobre vida em outros planetas do Sistema Solar, cabe aquela observação. Realmente, a nossa ciência já demonstrou que não existe vida material nos planetas do Sistema Solar. Mas, assim como explicou muito bem Chico Xavier, lá no começo dos anos 70, no programa Pinga Fogo, foi recorde de audiência em todo o Brasil, sob a influência direta do seu guia Emmanuel, fizeram essa pergunta para o Chico. Ele explicou que nós precisaríamos aguardar os avanços da ciência e que a ciência um dia nos mostraria que a matéria pode se expressar em outras dimensões. Então a vida que existe nesses mundos do Sistema Solar são, assim como a matéria do plano espiritual, que é invisível para nós, nossa visão limitada, nossos instrumentos também não conseguem captar. Júpiter é um planeta gasoso, mas seus satélites não são dezenas de satélites. Em um deles, a ciência já sabe que existe água no subsolo. Então a vida se expressa ali de formas que ainda não conhecemos, que a nossa ciência ainda não consegue detectar. Bernard Palissy explica que Júpiter é um mundo já feliz, onde o mal não existe e o bem prevalece nas relações. Os espíritos em Júpiter se reúnem em grandes famílias, têm seus animais, já fizemos um vídeo sobre isso que eu vou deixar no card. As casas lá são muito amplas. E Bernard Palissy, lá em 1858, ele dá uma definição de família que é moderna até para os nossos dias atuais. As famílias em Júpiter, segundo ele, são grupos harmoniosos de espíritos simpáticos com afinidades entre si, unidos no triunfo, assim como foram na luta. Ou seja, espíritos que já vêm evoluindo juntos há muito tempo, que passaram por dificuldades, por sofrimentos em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, e agora continuavam unidos no triunfo, como foram nesta fase de luta, que proporcionalmente é insignificante perto da glória que está destinada para todos nós. Palissy ressalta que em Júpiter existem também festas, celebrações, existe uma humanidade muito ativa, laboriosa, e o progresso para eles é muito mais facilitado e acelerado, porque eles já se libertaram de todos os vícios tão típicos ao nosso estágio de evolução. Vícios do corpo, vícios da alma. E Palissy, por falta de meios de comparação, ele
ele diz que os corpos dos habitantes de Júpiter são tão sutis que, comparado a eles, o nosso vapor que conhecemos aqui na Terra ainda seria extremamente grosseiro. E o espírito comunicante nos traz a informação que uma das principais cidades de Júpiter se chama Június, e ela se formou às margens de um grande rio que veio das terras do norte. E o interessante dessa cidade é que ela não está apenas no nível do solo, ela também se estende pelo ar, numa configuração urbana muito diferente comparada com as que estamos acostumados. As casas em Júpiter, das famílias, além de amplas, elas são suspensas, são móveis. Então, por exemplo, quando há grandes festas e confraternizações, é comum que casas de várias regiões se desloquem ao local para prestigiar a celebração, para prestigiar o evento. É interessante porque essa tendência de mobilidade, de uma vida mais nômade, ela vem chegando com força aqui na Terra. Hoje é muito comum pessoas não quererem mais ficar presas a um lugar e vivem em barcos, motorhomes e por aí vai. É uma tendência que cada vez mais tem se intensificado no nosso planeta. Palissy tentou descrever um pouco da arquitetura das casas, das habitações em Júpiter, mas teve muita dificuldade. Ele disse que os designs das habitações têm muitos elementos orgânicos, muita vegetação, materiais que não existem aqui na Terra e que ele descreveu como sendo algo como um vidro líquido. E como as casas são suspensas, elas também têm escadas que são utilizadas principalmente pelos animais que ainda não conseguem voar ou volitar. E a volitação é uma habilidade muito comum. Aliás, todos os espíritos por lá já detêm esse conhecimento. Sim, os espíritos podem voar. Já fizemos um vídeo sobre isso que eu também vou deixar aqui no card. E por meio da psicopictografia, Victorien Sardou, o médium, trouxe desenhos mediúnicos que retratam habitações lá de Júpiter. Ele explica, na verdade, Bernard Palissy, o espírito, que estavam encarnados em Júpiter naquela época, espíritos que foram muito conhecidos aqui na Terra, além de, claro, muitos anônimos. Mas ele citou, por exemplo, Cervantes, Mozart e Zoroastro. E os desenhos que ele trouxe, é claro que é apenas para nos dar uma ideia, porque é muito difícil para um médium retratar realidades de um mundo mais avançado, com as quais não há muitos pontos de comparação com o que temos aqui. Então esta, por exemplo, é a casa de Mozart. Vejam quantos detalhes. Mozart, inclusive, ele deu muitas informações sobre Júpiter, disse que lá existe música por toda parte, até nos fenômenos da natureza, que lá os ventos sopram melodias. E esse é o desenho da casa de Zoroastro. Zoroastro, que foi um profeta que viveu aqui na Ásia 6 séculos antes de Cristo, fundou uma religião que acabou desaparecendo com a ascensão do islamismo e do próprio cristianismo. E o contato com esses conteúdos não é para nos alienarmos da nossa realidade, mas para nos inspirarmos, termos mais força e motivação para seguirmos a nossa caminhada nesses mundos ainda difíceis de provas e expiação, porque panoramas maravilhosos nos aguardam nessa estrada sem fim. O próprio Luiz Antônio Gasparetto, em seu trabalho como psicólogo, nos deixou muito material, nos exortando a acreditarmos em nosso potencial, a nos libertarmos de todo tipo de crença que nos desvaloriza ou nos coloca para baixo. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Peço que, por favor, curtam o vídeo, deixem seu comentário sobre esse assunto tão interessante. A lista de livros citados está sempre na descrição. Tem também as minhas redes sociais aí na descrição para vocês me seguirem e ficarem informadas de tudo que está acontecendo aqui neste canal. Vou deixar na tela final 2 vídeos muito interessantes. Como será que será a sua casa no mundo espiritual? E também vou deixar um outro vídeo que fala sobre o dom da bicorporeidade. Um médium
um santo e um yogi que tinham a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como será que isso funciona? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!